Alcance dinâmico na fotografia. O que é isso e o que isso impacta no meu resultado final? É isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Já te perguntaste como é que é possível tu capturares todos os detalhes de uma cena, de uma fotografia, tanto nas partes mais claras da foto como nas partes mais escuras, como faz o cinema, que às vezes tem um sol lá no fundo e tem a pessoa na sombra e consegue ter informação em toda a imagem? De forma muito resumida, o que é o alcance dinâmico? É a capacidade que a tua câmara tem de captar os detalhes tanto nas partes mais escuras como nas partes mais claras de uma imagem. E isso é medido em pontos de diafragma. É aquele famoso f-stops que nós falamos aqui no mundo da fotografia. Sérgio, entendi, mas parece que isso é meio complexo, parece que é difícil. Por que é importante eu saber o que é esse tal de alcance dinâmico? Muitas vezes, quando tu entendes esse conceito, tu vais ter uma fotografia muito mais rica em detalhes, tá? Ou seja, é aquilo que eu falei antes. Nós vamos ter uma fotografia com informações tanto na parte mais escura como na parte mais clara. E quando tu entendes esse conceito, muitas vezes isso vai fazer com que tu cliques de uma forma diferente. E aí é que está a chave, tá? Porque talvez já tenha acontecido contigo o seguinte: tu vais lá, tu fazes uma fotografia, tu achas que aquela foto foi bem fotografada, na hora que tu estás a editar, tu vês, o céu da minha imagem está um pouco estourado. Vou tentar recuperar o céu. E aí o que acontece? Às vezes não consegues, o céu está completamente estourado. Muitas vezes é o próprio tom de pele, a roupa das pessoas. E isso acontece com muita frequência quando nós não conhecemos o alcance dinâmico da nossa câmara. Então conhecer esse alcance dinâmico vai evitar esse tipo de problemas de tu tentares recuperar uma cagada que tu fizeste na hora da fotografia. E só para tu teres uma curiosidade, o nosso olho humano, os nossos olhos, eles conseguem ter uma faixa de luminosidade mais ou menos equivalente a 20 pontos de diafragma. Imagina, 20 pontos de diafragma. Isso é praticamente um super-herói, tá? Os nossos olhos são incríveis. A nossa percepção de luz, ela é incrível. As melhores câmaras fotográficas, só para tu teres uma noção, elas têm uma média de 16 pontos, ou seja, nenhuma câmara chega perto dos nossos olhos. E quando eu falo de câmaras que têm 16 pontos de gama, já são câmaras melhores, tá? Isso depende um pouco também de quanto custa, da qualidade de cada uma das câmaras. Então, em que é que o alcance dinâmico pode impactar o resultado final da tua fotografia? Vamos lá. Quando tu estás a fazer uma fotografia, quando tu estás a escolher a exposição que tu vais fazer aquela fotografia, tu precisas decidir se tu vais preservar as altas luzes da fotografia ou as baixas luzes, ou seja, as partes mais escuras da imagem. E isso é muito importante, porquê? Porque infelizmente a maioria das câmaras não consegue capturar bem as duas em simultâneo. Ou seja, se tu quiseres ter os pontos altos e as sombras na mesma imagem, vai ser muito difícil. Ou seja, é absolutamente crucial que tu ajustes a exposição correta para tu não perderes nenhum detalhe que depois vai ser importante na hora de tu fazeres uma edição. Mas e como é que eu escolho a exposição certa que eu devo fazer as minhas fotografias para chegar no resultado final que eu quero? Olha, eu podia te dar aqui uma resposta, mas essa resposta depende do material fotográfico que tu tens e também do resultado final que tu queres. Então a forma melhor que eu te posso responder a essa pergunta é o quê? Faz testes. Fazer testes é a forma mais fácil de tu entenderes onde a tua câmara vai conseguir fotografar e vai preservar os detalhes. Eu vou-te mostrar aqui um exemplo. Faz o seguinte, pega numa fotografia tua e faz testes. Pega numa fotografia e faz uma fotografia subexposta, ou seja, uma fotografia um pouco mais escura, e tu vês o resultado dela. Depois disso, faz uma foto ligeiramente mais clara, e uma foto estourada, tá? Ou podes fazer quantas variações tu quiseres. E dessa forma, tu já vais conseguir entender como é que a tua câmera se comporta em cada um desses momentos. Ou seja, tu pegas essas fotografias, colocas dentro do teu Lightroom e tu vês até onde tu consegues recuperar as altas luzes da imagem, ou seja, o céu estourado, nesse caso aqui, ou quando tu consegues recuperar as partes mais escuras. E isso não tem uma regra que serve para todas as câmaras. Isso depende muito do teu material fotográfico. E eu vou fazer uma comparação aqui de talvez as duas marcas mais famosas, tá? Mais populares, digamos assim, que é a Canon e a Nikon. E, por exemplo, elas têm uma diferença muito grande. A Canon, por exemplo, recupera melhor as partes mais claras da imagem. Deixa-te mostrar até aqui um exemplo, tá? Olha essa aqui, é uma imagem da Canon e parece que o céu está completamente estourado. Estão a ver? Só que a Canon, ela tem essa vantagem de conseguir recuperar bem as altas luzes, ok?
Em contrapartida, ela tem mais dificuldade em recuperar as sombras da imagem, ou seja, as partes mais escuras. Se eu clicar numa foto assim, na Canon, por exemplo, eu vou ter muita dificuldade em transformar essa foto numa fotografia assim. Porquê? Eu até posso aumentar aqui, tu começa a ver que ela começa a trazer muito granulado e a imagem não fica tão agradável. A Nikon, ela já é o processo inverso, ou seja, a Nikon ela tem uma vantagem, essa aqui é uma foto de uma Nikon, por exemplo, eu consigo trazer muitos detalhes nas partes mais escuras e ainda assim a fotografia fica com bastante qualidade. Ou seja, tu tens que entender como a tua câmera funciona. Eu dei-te aqui 2 exemplos de 2 marcas onde elas têm diferenças significativas na preservação dos detalhes, tanto na sobreexposição como na superexposição, tá? Ou seja, quando a foto é muito clara ou a foto é mais escura. E tem uma coisa importante, essas diferenças elas impactam muito diretamente no contraste, na qualidade das tuas fotografias, então é muito bom tu conheceres as vantagens e, obviamente, as limitações do teu material fotográfico. E aí sim, quando tu conheces a tua câmera e tu quando clicas as fotos com a exposição certa, tu podes sim utilizar a edição para fazer esse complemento. Vou-te dar aqui um exemplo. Essa foto, por exemplo, é uma fotografia, foi clicada assim. Inclusive, essa foto foi feita com uma Canon 500D. Uma câmera super simples, ou seja, isso não tem nada a ver com é um material topo de gama. Não, isso é uma câmera simples, é uma 500D e uma lente 18-55. Então é importante na edição, com alguns ajustes, eu consigo trazer um resultado mais agradável. Tirei um pouco do realce, um pouco do branco, posso até baixar um pouquinho a exposição, e depois, na sombra, trazer um pouco mais de detalhe, tá? Deixa eu dar outro exemplo para aqui. Olha como com pouquíssimos ajustes, trazendo um pouco de realce para recuperar o céu e aumentando um pouco a minha sombra, eu consigo já ter um resultado que praticamente é impossível. Eu não consigo chegar nesse resultado saindo a foto assim da câmera. Ou seja, eu tenho que clicar a foto pensando naquilo que eu posso fazer na edição. E quando eu começo a mostrar esses antes e depois, tu já entendes que tem muito controle sobre o alcance dinâmico nessas fotografias. Tem um alerta importante, que o alcance dinâmico ele muda consoante o formato de arquivo que tu estás a trabalhar. Ou seja, se tu trabalhas num arquivo JPEG ou num arquivo RAW, isso muda bastante, tá? A capacidade que tu tens de recuperar informações, ela muda radicalmente. Sérgio, mas eu gosto de clicar em JPEG. Fica a saber que a tua capacidade de recuperar a parte estourada da imagem ou a parte mais escura, ela é muito mais limitada do que o RAW. Então esse é um assunto que daria mais pano para manga, para te explicar a diferença de RAW para JPEG, mas uma das grandes diferenças é essa. A capacidade de tu recuperares informação, ela é infinitamente menor no JPEG. Então se eu te puder dar uma sugestão, eu clicaria as fotografias em RAW. No meu trabalho, 100% das fotos eu faço no formato RAW. Deixa-te dar um exemplo aqui só para tu entenderes exatamente aquilo que eu estou a falar. Olha aqui, esse aqui é uma imagem em formato RAW, tá? E de novo, é uma câmera mais simples com uma lente do kit, aquela lente 18-55 super barata, tá? E olha como ainda assim isso influencia. Essa é a imagem em RAW e olha como eu consigo praticamente recuperar todo o céu e ainda assim trazer um pouco de textura nas partes mais escuras. Essa mesma imagem em JPEG, olha como eu tenho uma limitação muito maior. Compara a textura desse céu com a textura desse céu aqui, por exemplo, tá? Olha como aqui ele perdeu completamente os detalhes, tá? Ele fica muito mais artificial e isso é porque é uma grande diferença entre o formato RAW e o JPEG. Então basicamente nesse vídeo eu desmistifiquei aqui o que é o alcance dinâmico, o que é que ele impacta no resultado final da tua fotografia. Então se tu gostaste desse conteúdo, porque às vezes no início tem aquela coisa chata de deixa o teu like, a pessoa nem sabe se o conteúdo é bom. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui e comenta se isso fez sentido para ti e que outros temas tu gostarias de ver aqui nesse nosso canal, tá? Então eu vou deixar aqui um conteúdo que te pode ajudar também a viver melhor de fotografia. Deixa um comentário, subscreve o nosso canal para receber sempre as novidades. Vemo-nos no próximo vídeo.